Olá, hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Eu sou Daniela, cuido da área de Wealth Planning da Auris, Planejamento Patrimonial. Nós já tivemos outros encontros, inclusive um anterior para falar sobre o mesmo tema que falaremos hoje, que é a MP das offshore, como ficou conhecida no mercado, né, que altera algumas regras de tributação de rendimentos no exterior. Mas hoje a gente tem a honra de contar com o Dr. Gabriel Mercadante, que é sócio do SA Law, para aproveitarmos um pouquinho do conhecimento dele e trocar algumas ideias, tanto sobre a MP anterior, que foi a que eu comentei que nós já tínhamos tido um encontro, né, a 1171, quanto sobre uma que saiu, inclusive essa semana, que é a 1172, que na verdade engloba alguns aspectos que estavam relatados na 1171 e foram aproveitados para a 1172. Então, obrigada, Gabriel, por estar aqui com a gente obrigado, hoje. Obrigado, Dani. Obrigado a todo mundo aqui, Auris. É um prazer falar com todo mundo, falar com vocês. Acho que a ideia é discutir um pouquinho acho que o conceito principal, né? O que está por trás da ideia de tributação das offshores aqui. O que essa MP 1171 trouxe para nós, né, Dani? O que tem de diferença aqui? Eu acho que para começar a gente entender do que se trata isso, qual é a pedra fundamental desse assunto, acho que a gente teria que trazer o conceito de como funciona a tributação hoje para os ativos do exterior. Então a gente tem basicamente duas maneiras de se manter ativo no exterior, basicamente a pessoa física ou via pessoa jurídica, que o mercado resolveu chamar das tais offshores, né? Que nada mais é do que uma empresa no exterior que mantém esses ativos aplicados. Então, qual é a regra para a pessoa física? Hoje a gente tem uma regra de tributação em regime de caixa. Ou seja, conforme eu tenho o rendimento ali, eu tenho que pagar o imposto, né, no dia 30 do mês subsequente. Então, entrou um juro, um cupom, eu pago o imposto no mês seguinte. Nas pessoas jurídicas, a gente tem um efeito mais vantajoso, que é o efeito de diferir este imposto. Como funciona isso? Eu transfiro o recurso para a minha empresa. A partir deste momento, tecnicamente falando, o dinheiro passa a ser da empresa e não da pessoa física. Portanto, os rendimentos deixam de ser da pessoa física residente no Brasil para ser da sociedade estrangeira. Isso significa que os rendimentos vão se acumulando ali dentro até que haja um resgate para a pessoa física. Então, até que esse resgate aconteça, eu não tenho incidência de nenhum imposto, vou diferir essa tributação lá na frente. Então, o que essa medida provisória está buscando aqui? E que é um interesse antigo da Receita Federal, é encerrar, extinguir esse efeito do diferimento. Quer dizer, eles querem que a partir de agora a gente passe a tributar esses ganhos, mesmo que não distribuídos. Então, isso é o que está previsto lá na medida provisória 1171, que tem até um nome sugestivo, um número sugestivo, e que agora virou 1172. Mas basicamente o conceito que está lá é esse. Então o que se pretende fazer é que a gente apure um balanço anual, identifique os lucros que aconteceram neste período, em 31 de dezembro, e tribute no ano subsequente na declaração de ajuste anual. Tribute a quanto? A medida provisória trouxe também uma alíquota nova, uma alíquota flat de 22,5% para tudo que exceder 50 mil dólares. Então, para todos os rendimentos, independente da natureza do rendimento, nós vamos pagar 22,5%. Lembro que na pessoa física hoje, a gente tem uma discussão sobre essa tributação. Em regra, 27,5%, 15% quando é ganho de capital. Então, agora a gente está unificando isso a 22,5%, o que é bom. De certa maneira, a distribuição de dividendos que era tributada a 27,5%, agora cai para 22,5%. Então, temos aí um ponto positivo. O que mais tem lá nessa medida provisória que nos interessa? Assim, ela abrangeu os conceitos para tentar aplacar todas as estruturas. Então, estruturas fiduciárias, trusts, fundações, qualquer tipo de entidade que eu tenha no exterior, que tenha alocação e tenha receita, tenha rendimentos, está submetida à nova regra, tá? Então, essa é a proposta da medida provisória, de se instaurar a partir de agora, se criar uma tributação efetivamente sobre esses rendimentos. E aí, a partir daí, surgiram uma série de questionamentos dos contribuintes, dos bancos, de todo mundo que trabalha nesse mercado, sobre as alternativas que a gente teria. O que tem à disposição da gente, o que a gente pode fazer
para tentar diminuir esse impacto, né? Tentar manter o efeito do diferimento, obviamente do ponto de vista absolutamente legal. O que essa regra nos permite? Nós vamos falar disso detalhadamente, acho que tem vários itens aí para a gente discutir. Até porque, desculpa, Gabriel, mas nas outras ocasiões em que surgiu essa discussão, né, em outros projetos de lei, outra MP anterior e tal, tinha sempre a questão de qual é o tipo de estrutura, né? Quando digo estrutura, isso vai se aplicar só à companhia offshore, né? A regra de diferimento, a fundo ou não. Em alguns momentos os clientes passaram a discutir, né, a necessidade ou possibilidade de constituição de fundo, tinha essa diferenciação. Trust era algo que, não vou falar tabu, porque muita gente já discute o trust já tem algum tempo, né? A própria Receita se debruçou um pouco mais sobre isso. E, curiosamente, nessas últimas, né, MPs, foi algo que foi mais detalhado. Tem outros aspectos, claro, tem muita coisa, como você falou, muito detalhe, a gente vai tentar se ater a alguns que a gente vê como relevantes em alguns aspectos, mas o trust tinha, inclusive, uma discussão, veio abordado de uma forma um pouco mais simplista, se eu posso dizer assim, na 1171, e quando foi incluído na 1172, já teve um pouquinho de detalhamento, né? Sem dúvida. Então, isso dá a entender para a gente como é que andam as discussões e os estudos, né, da própria Receita Federal. E isso vale também para outras coisas que foram detalhadas, né? De aquela questão de renda passiva, de não é só o, entre aspas, paraíso fiscal, é um regime especial de tributação. Então, isso vai pedir mais atenção de todos os nossos clientes com relação às estruturas que eles vão, né, seguir, quais eles vão, de fato, montar, baseada, obviamente, em qual é a sua necessidade, mas também em o que a lei pede, como você falou. Tudo, obviamente, seguindo qualquer regra, né, legal que a gente tenha que seguir aqui. Mas que me chamaram a atenção, né, esses pontos que foram um pouco mais detalhados, inclusive do Trust, que teve também essa mudança da 171 para 172. Teve uma mudança interessante. Assim, o Brasil nunca teve uma legislação, e não tem até hoje, uma legislação que trate dos trusts. Uhum. Então, é uma figura um pouco nebulosa, que depende de uma interpretação da Receita Federal. Então, como que vai ser tratado o trust, né? O que é o trust para efeitos brasileiros? A instituição do trust gera algum impacto tributário? A distribuição do trust gera algum impacto tributário? Isso trazia problemas e algumas assimetrias de entendimento. Então, agora essa medida provisória traz um pouco mais detalhadamente o conceito do trust. Então, ela explica o que é, qual o entendimento da Receita e do governo com relação a isso e quais são as balizas que a gente está enxergando ali. Então, o que eu acho que tem de relevante com relação aos trusts? A medida provisória 171, que não trazia isso e agora traz na 172, traz um conceito mais claro dos trusts e uma classificação entre trust revogável e irrevogável. Quer dizer, esse é um conceito simples de entender. O revogável é aquele que eu posso desfazer a qualquer momento, portanto tenho autonomia sobre os ativos. Uhum. E o irrevogável é aquele que eu deixo de ser o proprietário e transfiro aquilo para o trustee, que é quem vai gerenciar aqueles ativos dali adiante e executar aquilo que foi determinado no futuro, no momento também determinado. Então, o que traz a MP do ponto de vista tributário? O entendimento de que a instituição do trust irrevogável tem natureza de doação, portanto, deveria recolher o ITCMD aqui no Brasil, que já era um conceito que o mercado já estava bastante familiarizado, mas traz também um esclarecimento que nos tranquiliza, que é no sentido de que a distribuição posterior do trust tem sim natureza de sucessão, portanto, não incidiria em imposto de renda. Já houve um entendimento da Receita no passado de que a distribuição vinda do trustee, ou seja, do banco e não do decujus, do falecido, teria natureza de renda, portanto deveria ter sido tributada a 27,5%, ou ser tributada a 27,5%. Isso acabou, o texto deixa claro que tem natureza de sucessão, portanto submetido ao ITCMD, esse ITCMD que deve vir também, o ITCMD sobre a tributação de transferência de patrimônio no exterior. Uhum. Hoje a gente não tem a incidência desse imposto. E até meio que venceu recentemente o prazo que tinha sido dado pelo STF para a edição da lei complementar. Exato. Mas vem na PEC. Tá. Na PEC 45 a gente tem uma previsão lá autorizando os estados a cobrança. Tanto da progressividade quanto com relação a essa cobrança. Exatamente. Até que vem essa tal lei complementar que nunca veio, mas é uma maneira de permitir aos estados essa cobrança. Sim. Mas tudo bem, então estamos falando do ITCMD incidente sobre isso e não imposto de renda. Uhum. Isso do ponto de vista estrutural do trust. Com relação à tributação dos rendimentos, o que a MP traz de novidade?
ela está enxergando o trust agora como um ativo transparente. Então, assim, independente se os seus ativos estão dentro de um trust ou dentro de uma empresa que é detida por um trust, dentro de um fundo que é detido por um trust, eu vou enxergar aquilo transparente, eu vou consolidar esses resultados e vou tributar os meus ganhos naquela mecânica da medida provisória, ou seja, lá no 31 de dezembro, a gente apura o resultado do período e paga o imposto no ano seguinte, na declaração de ajuste, mesmo que eu não tenha distribuído. Tá? Então, essa é a sistemática que está sendo aplicada aos trusts. E também um outro conceito estrutural aqui, que equiparou todas as outras estruturas fiduciárias, principalmente as fundações, que eu acho que são as mais utilizadas, né? Historicamente, os bancos mesmo criavam as fundações do passado para os clientes. Muitas dessas fundações ainda existem. Então, essas fundações também vão ter o mesmo tratamento do trust. Ou seja, o trust continua sendo um benefício sucessório bastante interessante, mas havendo a vigência da MP, a gente vai ter a tributação dos ativos que está ali dentro da regra e com as exceções que provavelmente a gente vai tratar aqui também. Outro tópico, Dani, que eu acho super interessante é a questão da atualização dos ativos a mercado. A gente recebe muitas perguntas dos clientes nesse sentido, em eventos, ou quer seja em reuniões também, e fica aquela dúvida, né? Quando que isso valeria a pena realmente? Qual que é a análise, ou minimamente qual o norte que eu tenho que seguir, considerar para aplicar essa regra ou essa opção, melhor dizendo, para o meu caso concreto? Isso surge com alguma frequência, assim. Esse ponto é super interessante, porque isso já apareceu algumas outras vezes. Naquele projeto da reforma do governo do Bolsonaro, tinha uma questão de atualização de valores, com uma alíquota incentivada. Isso aqui, a origem dessa discussão é aquela eterna dúvida sobre a tributação do estoque. Então, o que basicamente é isso? A gente tem hoje um benefício posto, previsto na legislação, que é esse diferimento dos impostos. Então, os clientes vêm acumulando patrimônio lá fora. Esses valores estão lá como lucro acumulado dessas empresas. No momento em que se institui uma tributação sobre este resultado, a lógica tributária me diz que eu deveria tributar daqui para frente e não tributar o passado. Quer dizer, eu não posso criar um imposto agora para tributar algo que aconteceu anteriormente. Então, ficou uma dúvida de como tratar este estoque. Então, o que a MP está dizendo? Olha, você vai deixar segregado esses valores de lucro acumulado que são anteriores a 23, 31 de dezembro de 23 para trás, e vamos começar a tributar na regra nova a partir dos lucros que vierem de 1º de janeiro de 24 para frente. No entanto, como eu estou mudando a alíquota para 22,5, em algum momento do futuro, se o cliente resgatar este valor dos estoques que está lá, se ele distribuir esses valores, nós vamos ser tributados a uma alíquota nova. Então, eu vou sair de um potencial 15 que eu teria aqui para uma alíquota de 22,5. Diante disso, se colocou um benefício em cima da mesa. O benefício é o seguinte, olha, se você quiser atualizar o valor do seu ativo a mercado, os valores que estão lá reconhecidos a custo e são valores defasados em relação ao valor de mercado atual. Se você quiser atualizar isso a valor de mercado, eu vou te dar o benefício de tributar a 10%. Então, é uma forma de adiantar uma tributação. Eu ainda não realizei aquilo, ainda não me desfiz do papel, do bem, qualquer que seja o ativo, mas eu posso trazer esse valor a valor presente e tributar a 10%, de modo que eu reduzo para frente a incidência do tributo, eu reduzo o delta que eu vou ter lá na frente. E a MP traz essa possibilidade não só para ativos financeiros, mas também para imóveis, o que pode ser interessante para muita gente. É comum a gente ver clientes com imóveis no exterior em que o valor de aquisição é muito baixo em relação ao valor de mercado. São imóveis antigos, às vezes imóveis que foram recebidos de herança. Então, a gente tem um delta grande aqui entre o valor histórico e o valor de mercado. Se esse imóvel vai ser vendido em algum momento futuro próximo e eu vou ter que pagar o imposto sobre essa diferença, talvez seja mais conveniente eu atualizar esse valor e recolher 10% e diminuir o imposto que eu vou pagar ali na frente. Pode ser uma boa oportunidade. Então, assim, não parece um benefício, eu acredito que seja um benefício, mas a gente tem que olhar caso a caso. Sim. Não é para todo mundo que isso vai funcionar. A gente estava até discutindo, eu e Dani aqui um pouquinho antes, a gente tem um efeito financeiro do poder de diferimento. Né? Quer dizer, eu tenho que adiantar a tributação, eu tenho que trazer isso para o valor presente e adiantar a tributação. Quer dizer, quanto isso é vantajoso? Precisa fazer conta. Sim. Eventualmente, pagar este imposto mais para frente, mesmo que numa alíquota maior, pode ser mais vantajoso a depender do tempo que esse diferimento pode me beneficiar. Sim. Né? Tudo depende da estrutura, do uso do ativo, se realmente, né, vai ser algo
algo como um longuíssimo prazo, sucessão. E como eu falo tipo do ativo, se é ativo imobiliário, se é uma carteira que de repente está em nome de pessoa física, eu penso em colocar numa estrutura realmente, né, de companhia ou de fundo, enfim, é como tudo, né, a gente sempre comenta, cada caso é um caso, a gente precisa detalhar um pouco melhor. Mas, de fato, é uma oportunidade que tem que ser estudada, né, e algumas contas têm que ser feitas. Não tenha dúvida. Acho que esse é um tema super importante, está lá previsto, não deixa de ser um benefício, é uma alíquota menor que a dos 22,5%, mas a gente vai ter que entender, acho que caso a caso, o que é melhor, o que é mais vantajoso. Para aqueles clientes que têm o ativo lá fora com uma perspectiva de longuíssimo prazo, ou seja, não tem perspectiva de resgate imediato, não vão usar o dinheiro no Brasil, quer dizer, o dinheiro vai permanecer lá fora, talvez não seja um bom negócio eu adiantar essa tributação. Uma vez que, eventualmente, eu consigo até manter esse diferimento mais por um período mais longo, ter uma mudança de carteira, a gente vai falar disso aqui logo mais, e continuar usando algum benefício lá fora que seja mais vantajoso para mim do que adiantar os 10% e ter, como você disse, o desencaixe do caixa. Sim. Acho que isso vai depender muito do caso a caso. Outra coisa super importante, talvez um pouco mais técnico, que nos chamou muita atenção. A gente até escreveu recentemente sobre isso e acabamos acertando meio sem querer. O princípio fundamental da medida provisória é que eu vou ter que apurar em balanço da minha sociedade estrangeira o resultado do período. Então a previsão lá é, em 31 de dezembro a gente apura o lucro, eu fecho um balanço e tributo aquele lucro no ano seguinte. Surgiu então a primeira dúvida. Faço esse balanço com base em que regra? Porque essas empresas estão no exterior. Vários desses países que recebem essas empresas têm uma legislação própria ou têm um regramento próprio que te orienta qual a forma que você vai fazer essa contabilidade. Sim. Isso não estava claro na 171. Mas especulou-se que seria pela regra brasileira. Depois disso, a gente teve perguntas e respostas do Ministério da Fazenda, a pergunta número 20, inclusive, em que eles esclareceram, olha, vocês vão ter que fazer a contabilidade segundo o regramento brasileiro, então, o que a gente chama de Brazilian GAAP, o BR GAAP. São as normas contábeis mais aceitas aqui no Brasil. E aí surgiu uma questão interessante. A questão interessante é a seguinte, segundo o Brazilian GAAP, segundo as normas contábeis brasileiras, a gente não tributa os ativos ilíquidos. Então, as pessoas jurídicas que possuem ativos financeiros não tributam os ativos ilíquidos, tributam apenas os ativos líquidos. Logo, se eu aplicar a mesma regra para sociedades estrangeiras, eu também não deveria tributar os ativos ilíquidos, deveria tributar os ativos líquidos. Acontece que no exterior, a dinâmica dos papéis, a dinâmica dos investimentos são muito diferentes das dinâmicas aqui no Brasil. A gente tem uma série... Primeiro que os investimentos são todos de mais longo prazo, ou a maioria deles são investimentos de mais longo prazo, e a própria cotização dos fundos é diferente. Aqui a gente tem cotização diária, lá é semestral, às vezes até anual. Você tem aqueles investimentos em private equity, venture capital, as empresas de seed money, que são investimentos que não têm liquidez de fato, são maturações de longuíssimo prazo. Então, se pelo perfil do investimento estrangeiro eu já tenho papéis de natureza ilíquida, e se pela regra contábil que se pretende estabelecer, eu sou obrigado a contabilizar conforme o regramento brasileiro, e portanto um regramento que não tributa os ativos ilíquidos, isso está levando a gente a entender que eu vou poder continuar a manter o diferimento dos impostos sobre os ativos ilíquidos. Então, o que parece que sinaliza para a gente a redação da medida provisória é que uma mexida na carteira, uma realocação desses ativos para papéis que tenham esta natureza, talvez nos tragam benefícios tributários importantes. Pode ajudar nesse sentido, né? Exatamente. E é uma coisa que o cliente, ele até vem com essa pergunta mesmo, né? Poxa, mas como que eu vou atualizar a valor de mercado, tributar uma diferença que eu não sei se vai permanecer para ativos, né, sobre os quais eu não tenho controle, que são ilíquidos, que eu não tenho como perceber de fato qual é a valorização, né? E eu corro o risco de atualizar, tributar,
e depois de um tempo aquilo, na verdade, não permaneceu. Ficou um valor bastante diferente, inferior, inclusive. Esse é um argumento recorrente. É uma discussão. É uma discussão e é um argumento recorrente do contribuinte, e ele é recorrente porque ele é válido. Sim. O contra-argumento da Receita é, olha, você não realizou porque não quis. Porque você poderia ter vendido esse papel e realizado este ganho. O ganho estava lá. Ele foi apurado. Você simplesmente não vendeu e uma conjuntura futura colocou o papel em outro patamar. Mas você tinha, sim, aquele rendimento naquele período. Sim. Então, isso assim, acho que é uma discussão que vai ser um pouco ingrata para nós com o fisco sobre o que eu deveria ter feito com aquele rendimento, se ele foi prejudicado ou não. Acho que a questão da iliquidez dos papéis é uma coisa que parece mais latente. Assim. A gente tem escutado as pessoas debatendo esse assunto, é um tema técnico, mas é um tema robusto. Assim, a gente tem as previsões lá nos manuais de contabilidade, CPC 48, tá tudo previsto tecnicamente, os fundamentos do que a gente está defendendo aqui. Aí uma ressalva super importante. A gente não sabe se esse texto é o texto final. Sim. Acho que esse qualquer coisa. Acho que esse também é uma coisa sine qua non aqui da gente conversar. Nós estamos conversando por hipótese, porque a gente já tinha uma medida provisória 171, que foi alterada a redação agora para 172. O prazo de votação disso é 28 de agosto. Ou seja, a gente está aí há 15 dias. Da votação, mas pode ser que o texto tenha alterações. A gente está falando por hipótese aqui, em cima do que está previsto neste momento. Então, neste momento a gente tem esse regramento, tem esta possibilidade. Acho que no fim do dia a mensagem com relação a isso é: vamos ter que ter uma atenção especial com a contabilidade. Sim. A gente vai ter que revisar essas carteiras, olhar o que está lá de ativo, qual a natureza desses ativos, o que vai ser mais vantajoso a partir de agora manter. Muito provavelmente a gente vai ter uma construção de carteira que dependa de um olhar tributário. O que no passado era menos importante, porque como você diferia 100% dos impostos de qualquer maneira, não ia ser tão relevante. Tanto faz que tipo de papel eu tenho lá dentro. Agora não. Agora acho que o papel vai fazer diferença na tributação que nós teremos. Então, isso é bastante importante. Então, acho que fica essa mensagem de que temos a MP aí. Não é a primeira vez que ela aparece. Dani, você sabe disso muito bem. Essa é oficialmente a terceira tentativa. A gente já teve aquela medida provisória no passado, 627, depois tivemos de novo em 2021 o projeto de lei, e agora ela aparece novamente. Essas duas. Esse movimento novo da 172 é um movimento atípico, eu diria. O que foi feito foi a incorporação do texto numa medida provisória que não tinha nada a ver com a tributação das offshores. Essa medida 172 fala sobre o aumento do salário mínimo. Mas era uma medida com um trâmite mais avançado, comissão instaurada, algo que não aconteceu na 171. É verdade. Então, qual é o movimento estratégico do ponto de vista do governo? Bom, eu trago para dentro da 172, que já tem um procedimento mais avançado, eu incorporo o texto e coloco isso à votação. Exatamente. Ganho o texto, ganho o tempo, incorporo as emendas, algumas coisas que a gente queria refinar nesse texto, e coloco isso para aprovação aqui já na boca do gol, agora no dia 28. Então, não sabemos se isso vai passar ou não, mas a possibilidade é grande. Se passar, teremos então uma mudança a partir de 1º de janeiro. Sim. Então a gente vai ter aí 5 meses, basicamente, aí esse finzinho do ano, para repensar essas estruturas, pensar o que vai acontecer lá fora, se a gente vai fazer essa atualização dos valores a mercado com os 10%, se não vamos, se as estruturas vão continuar iguais, se vai ter uma migração das pessoas jurídicas para as pessoas físicas. Ainda é um pouco incerto quais são os melhores caminhos. Acho que tem alternativas, o projeto não é de todo mal, embora a gente não goste de perder benefício, né? Sim. Mas fato é que no mundo todo essa tributação existe. Ainda é um benefício brasileiro, tipicamente brasileiro, um resquício que está aí e que provavelmente muda a partir de agora. Então, acho que nós estamos todos aqui atentos. Eu sei que você e seu time todo aí está super envolvido no projeto, super dedicado às soluções. E o que precisar de informação é sempre um prazer.
Não, legal. Te agradeço muito, Gabriel. Eu acho que como outros temas também que a gente discute aqui, se reforça mais ainda a mensagem dessa necessidade de trabalho conjunto, né? Ter um advogado, um assessor legal acompanhando, o lado de investimentos, né? Atento, você vê, como eu seleciono os ativos que eu coloco na minha carteira pode influenciar de alguma forma a minha estruturação, o meu enquadramento fiscal, enfim. A gente tem que, como eu falo, né, até para os clientes, a gente tem que chegar na página 2, a gente tem que detalhar um pouco melhor todos esses temas. E a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes que devemos ter outros, né, ainda, quem sabe, nesse segundo semestre. Fato é que a gente tem que, baseado na informação disponível, detalhar um pouco mais o que é possível fazer, o que seriam alternativas, e tendo alguma coisa, né, mais concreta, né, uma lei de fato aprovada, regras, né, mais detalhadas, a gente consegue ter uma visão melhor. Sempre com a mensagem de que não é para, né, entre aspas, sair fazendo nada no desespero. A gente tem que ter muita cautela e saber que cada caso é um caso e tem que ser estudado. Eu acho que esse é justamente o nosso papel, né, Dani? A gente... eu costumo brincar com os clientes que as instituições financeiras estão sempre lá olhando a remuneração do patrimônio, buscando rentabilidade, e a gente está atrás tentando fazer o cliente não perder dinheiro. Exatamente. Né? Então, assim, como a gente economiza o máximo de dinheiro possível, como a gente se organiza do ponto de vista tributário, como a gente se organiza do ponto de vista sucessório. Sim. E toda vez que a gente tem uma mudança no radar, é hora de revisar isso, né? É hora da gente sentar, conversar com as pessoas que entendem do assunto, estão estudando o assunto, com o seu time todo aqui, eu sei que está super à disposição, para a gente poder enxergar o que há de alternativa. As alternativas existem, elas estão aí. Vai depender um pouco de cada caso, do perfil do cliente, do apetite do cliente, mas elas existem. Agora, a gente precisa enfrentar o assunto de frente. Né? Temos a medida, ela está aí, muito provavelmente vai ser aprovada. Como você bem disse, depois a gente provavelmente vai encarar dos fundos exclusivos. Vamos de novo conversar sobre as alternativas. Segundo semestre promete projeto de imposto de renda, que deve trazer tributação de dividendos ou algo parecido com isso. Então tem muita mudança que vai impactar o bolso dos nossos clientes, o nosso também, de uma maneira, e que a gente tem que estar atento a isso. Então, acho que esse é o nosso papel aqui, trazer informação, as alternativas e ajudar os clientes a resolver. Perfeito. Bom, obrigada mais uma vez, Gabriel. Agradeço também a todos que acompanham aqui os nossos podcasts e te espero na próxima também para a gente falar de outros pontos que forem surgindo ao longo do tempo. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Espero ter ajudado um pouquinho aí a refletir. Com certeza. Estamos aqui à disposição de vocês. Obrigada.